Santo. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Abençoai-nos, Senhora das dores, rogai por nós, São José. rogai por nós. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Francisco de Sales. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Bem, hoje eu queria tratar de um assunto que é o seguinte. Gostaria de explicar um pouco melhor o que é medicina. Antes, um complemento ao que foi dito até na primeira conferência, né? Eu falei quais eram sinais de morte, de que a pessoa morreu mesmo, né? Então, a córnea fica opaca, fica com manchas de acúmulo de sangue na parte de baixo em que o corpo se encontra, né? Na posição em que o corpo se encontra, porque a gravidade puxa o sangue para baixo, faz o sangue para baixo e ele coagula, né? Então formam os hematomas ali. E também rigidez cadavérica, né? E, lógico, são sinais ali de que o corpo está entrando em decomposição, de que o corpo está se perdendo sua unidade, né? Lógico, em princípio é sinal de que a pessoa morreu mesmo, de que a alma não está mais ali. Mas, por exemplo, alguns sinais têm mais importância do que outros. Então, por exemplo, a opacidade da córnea acontece porque o corpo vai perdendo água de maneira passiva. Não tem mais uma atividade fisiológica que impeça o corpo de manter a água fixa ali. Então, o corpo começa a perder água, nada impede isso, a córnea fica opaca. Outra coisa, agora lógico, isso é um sinal menos importante, né, do que a rigidez cadavérica, o odor de decomposição, no que diz respeito a indicar que a alma esteja ali ou não. Né? Para indicar que a alma não está ali, cheiro de decomposição, lógico, vale muito mais do que uma opacidade da córnea. E lógico, enquanto o padre julgar que a alma possa estar ali, ele tem a obrigação moral grave de administrar os sacramentos sob condição. E lógico também que essa decomposição, esses sinais de morte vão variar conforme o lugar. Vão variar conforme o lugar. Um lugar mais quente vai acelerar a decomposição, a desorganização da matéria. A alma se separará da matéria mais rápido. Num lugar mais frio, isso vai ser freado, vai ser diminuído a velocidade. Essa decomposição vai ser retardada e isso vai possibilitar que a alma permaneça ali por mais tempo. Gostaria até de falar um caso, né? Não vou entrar em detalhes, mas se não me engano agora, não sei se foi na Finlândia, na Dinamarca, boa pergunta. Um grupo de estudantes de ensino médio estavam num passeio de barco em um fiord. Fiord eu acho que é na Finlândia, Suécia, Noruega. E longe da costa, o barco virou. Um barco com a remo. Não era um barco grande assim. E todo mundo caiu na água. A água congelante, abaixo de zero. Temperatura abaixo de zero. E só uma moça nadou assim vigorosamente até a praia
E assim, com o resto de força que tinha, isso era, acho que eles estavam a 2 quilômetros de distância. Entrou no bosque, começou a gritar por socorro. Quando viu alguém passando, um lenhador, um caçador lá, gritou como pôde. O homem foi lá vê-la, ela explicou o que estava acontecendo, ele levou ela para o hospital e os médicos foram para lá resgatar todo mundo afogado, tá? Flutuando lá afogado. Então levaram todos para o hospital. E bem, para explicar qual que é o problema, é que o corpo, quando está na água, assim, numa temperatura assim, sobretudo tão baixa, né, ele rapidamente perde calor, porque a água é muito gelada. O corpo então começa a tentar produzir calor o máximo que pode, então começa a tremer. E isso gasta muita energia. Os músculos começam a ficar com a mobilidade muito dificultada. Primeiro porque estão tremendo, a pessoa está tremendo, os músculos ficam muito enrijecidos. Quem toca violão, toca o violão, né? Tocar violão no inverno é duro. O dedo fica muito duro, demora para soltar o dedo, tem que fazer umas boas dezenas de minutos de aquecimento, senão o dedo fica muito rígido, né? Por causa do frio. E então dificulta nadar. A moça ali realmente foi valente, viu? E enrijece todos os músculos, né? A pessoa não consegue nadar direito, né? Pois bem, então levaram todos para o hospital. E ali eles têm uma unidade de estudos de lesões físicas causadas pelo frio. Então, lógico, uma especialidade, um ramo bastante específico, né? Certamente no Brasil, né, é um pouco mais vai ser difícil encontrar alguém que tenha se especializado em tudo que o frio possa causar de lesão física. E então uma junta médica atendeu a todos e eles procuraram então reanimá-los, todos com parada cardiorrespiratória, tá? E os corpos extremamente frios, né? E aí o médico contava como eles usavam um procedimento que procurava aumentar 1 grau do corpo a cada 10 minutos, se não me engano. Mas demorava muitos minutos para subir 1 grau. Isso controlado. A temperatura do corpo de cada um sendo controlada finamente. E eles procuravam aquecer e reanimar cada um, né, conforme mantendo um ritmo bem controlado, né? Pois bem, eles foram reanimados e depois de 6 horas em parada cardiorrespiratória, eles voltaram. Foram entrevistados, tem um programa que os entrevista. Eles ficaram 6 horas em parada cardiorrespiratória. E depois, por causa do tratamento médico, voltaram a ter o coração voltou a bater e aí voltaram a respirar. E estão vivos todos aí. Bem, não vou dizer normais, não conheço os detalhes da recuperação deles. Não teria nada de espantoso que uma outra lesão, uma outra coisa, né? Às vezes uma falta de memória, às vezes um outro problema em uma outra parte do cérebro ali. Mas todos voltaram a respirar, né? E o coração voltou a bater. Ora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a alma sempre esteve ali. A alma não foi embora e voltou, não. A alma permaneceu ali. A baixa temperatura, freando uma série de reações químicas, né, freando o metabolismo, impediu uma lesão celular, uma lesão física do corpo acentuada, porque quando a temperatura do corpo é mantida, as células continuam em atividade, isso produz toxinas, isso produz radicais livres, isso consome uma série de nutrientes, enfim, e produz uma série de outros derivados, de substâncias derivadas das reações químicas, né,
que vão lesando a célula. E não tendo como fazer troca e como o corpo lidar com isso porque o coração parou, as células vão sendo lesadas mais rapidamente e as pessoas, o corpo chega numa desorganização, num ponto de desorganização que inviabiliza a união da alma com a matéria mais rápido. Ora, quando o corpo é resfriado, tudo isso, a velocidade com que essas coisas acontecem é bastante diminuída. Então, a matéria do corpo da pessoa se mantém por mais tempo organizada, com menos lesões. E é possível, então, recuperar, fazer a pessoa voltar à atividade física, né? O coração voltar a bater, o pulmão voltar a funcionar e tudo mais na pessoa, depois de mais tempo em que houve parada cardiorrespiratória. A alma sempre ficou ali, nesse caso. Portanto, a estimativa de se a alma está ali ou não depois que a pessoa foi declarada morta pelos médicos, ou seja, num estado físico em que a medicina não pode fazer mais nada para fazer a pessoa continuar viva, vai depender de cada caso. Se o corpo ficou ali depois de uma parada cardiorrespiratória num lugar quente, a separação da alma e da matéria vai acontecer mais rápido. Se a pessoa vinha sofrendo de uma doença crônica há tempos, ela já estava muito debilitada, se ela é uma pessoa idosa, essa separação vai acontecer mais rápido. É um jovem que teve um infarto fulminante, bom estado de saúde, realmente um problema no coração ali, mas o resto do corpo tem um bom estado, né? A alma vai separar da matéria depois de mais tempo. Um caso em que a pessoa sofreu um afogamento em água gelada na Noruega, a alma vai separar depois de mais tempo. Então isso é difícil saber, a gente não tem visão do imaterial, né, para saber se a alma está ali ou não, mas é necessário levar em conta, para estimar se é possível ainda dar o sacramento sob condição ou não, uma série de circunstâncias que me permitem julgar se a alma provavelmente, ou é possível que esteja ali ou não. Então, um caso como esse que aconteceu na Noruega, né, e que, de fato, eles estão vivos diante das câmeras, né, mostra que um caso de afogamento em água gelada, uma pessoa assim pode receber os sacramentos muito tempo depois de ter se afogado. Já um idoso muito debilitado, com diabetes, hipertensão e uma série de outras doenças, né, que já debilitavam o corpo e morre no lugar quente, né, bem, talvez 6 horas seja demais. Vai depender da estimativa de cada padre, conforme cada situação. Dito isso, então, gostaria de tratar hoje sobre explicar um pouco melhor o que é medicina, né? Porque isso vai ajudar cada um de nós a ter uma visão católica sobre a medicina e a gente vai ver por quê. A ter uma visão que é justa, que é equilibrada, uma visão razoável de como lidar com a medicina. Porque é possível que alguns de nós já tenham ouvido falar que, por exemplo, a medicina de hoje é pior do que antigamente. Em que sentido? De que antigamente a medicina era mais humana. De que hoje a medicina é excessivamente técnica, tecnicista, fria. De que a medicina hoje chega até a ser racionalista. De que a medicina, inclusive em muitos lugares, é regida pelo espírito mercantil, que visa o lucro, mas que não se dedica realmente ao cuidado das pessoas. É comum ouvir isso. Talvez não seja a visão da maioria das pessoas, mas não é raro, uma vez ou outra, encontrar esse tipo de afirmação. De que ainda é possível
encontrar uma outra medicina diferente da medicina habitualmente praticada, oficialmente praticada, que tenha uma medicina que tenha um olhar global sobre o ser humano, um olhar que considera o homem como um todo, que não o limita a um corpo, a física, a química, a biologia, mas que tem uma visão completa do ser humano como um todo, etc. E lógico, isso aqui inclui, né, nós nos referimos aqui sobretudo a medicinas, ramos que pretendem, né, ser medicina e que tenham uma visão holística. Holística quer dizer, holos em grego quer dizer total, todo, né? Uma visão total do ser humano que não reduz ele à biologia, à química, e que uma medicina que não é simplesmente dar remédio, mas que tem uma abordagem que inclui toda uma higiene de vida, uma relação do homem com o todo do universo, e lógico isso inclui aqui medicinas alternativas. Então, iridoterapia, acupuntura, homeopatia e uma série, para citar as mais conhecidas, né? E nós vamos falar disso, como é que elas devem ser consideradas, que valor elas têm ou não. Isso vai ser visto daqui a pouco, mais para frente. Mas antes a gente tem que ver o que será visto hoje, para poder ter uma noção justa dessas coisas, né? E bem, eu gostaria então de explicar um pouco o que a medicina é. O modo de ver as coisas que a medicina tem. O modo de abordar as doenças, de lidar com as pessoas. A medicina faz essas coisas baseado em quê? Com que métodos? Quais são as limitações da medicina? Quais são os pressupostos de um médico ao tratar de uma pessoa doente? E, pois bem, nós somos aristotélico-tomistas, né? E nós sustentamos que a medicina é uma arte. E vou explicar o que isso quer dizer. Vejam, os medievais, a escolástica, a filosofia medieval, a filosofia escolástica, distingue, dentre tudo que ela estuda, né, numa parte do que ela estuda, ela vai abordar e distinguir e caracterizar duas coisas: ciência e arte. A ciência, vamos falar um pouco mais em breve, mas já introduzindo um pouco do seu conceito, consiste em conhecer as causas das coisas. Ter ciência é ter um conhecimento certo, que é capaz de dar a razão do porquê algo é como ele é. Ciência consiste em conhecer com segurança e com certeza as causas das coisas. E é assim que, ao conhecer a teoria, os princípios do conhecimento teórico, né, que explicam as causas das coisas, eu adquiro ciência. E se eu pretendo agora usar o conhecimento teórico que eu tenho, que eu adquiri com uma ciência, para produzir alguma coisa,
A partir de agora, a escolástica dirá que nós não estamos mais no campo da ciência, estamos na arte. Eu vou dar um exemplo. A matemática é uma ciência, a ciência que estuda a quantidade. A matemática percebe que a matéria é quantificável e separa a quantidade, considera a quantidade dos seres materiais separado do resto. E começa a trabalhar com essas quantidades e pronto. Agora, se eu, tendo adquirido o conhecimento da matemática, pretendo usar isso para construir um edifício, a partir de agora eu uso uma ciência para a produção de algo exterior a mim, um edifício, por exemplo. E a partir de agora eu estou no domínio da arte. Então, para a escolástica medieval, eu acho que com razão, a matemática é uma ciência que, quando aplicada na produção de uma obra exterior ao agente, é uma ciência que é usada por uma arte para produzir uma obra, algo exterior ao agente que está produzindo aquilo. Essa é a visão escolástica medieval da filosofia escolástica. E já uma introdução para vocês, a diferença entre arte e ciência e arte. Lógico, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, no vocabulário comum das pessoas, a palavra arte começou a ser limitada somente às belas artes. Pintura, teatro, escultura, arquitetura, música, poesia, dança, mesmo as belas artes, sim. E começou a ser para nós muito estranho falar que engenharia ou medicina é arte. Ora, na filosofia escolástica, sim. Não é arte no sentido das belas artes, pintar um quadro, de declamar uma poesia, de compor uma música. Mas é porque os modernos têm uma visão mais restrita de arte. Enquanto que os escolásticos usam a palavra arte para exprimir o uso do conhecimento que uma ciência dá para produzir uma obra externa ao agente que produz aquela obra. Veja, eu estou tentando ser o mais didático possível, não estou pretendendo formar nenhum filósofo escolástico aqui, mas dá uma introdução a essas coisas, né? É assim então que a biologia será uma ciência. E quando ela for usada por alguém, os princípios que os conhecimentos certos que a biologia dá, para permitir que alguém intervenha num outro, em alguém doente, para restituir-lhe a saúde, o escolástico dirá que isso é uma arte. A aplicação de uma ciência, a ciência biológica, para produzir um resultado, para fazer algo externo ao médico, em alguém. E é por isso que os medievais viam a medicina como uma arte. É assim também que entre nós, por teólogos entre aspas, né? Não tenho título de teólogo, né? Mas bem, se estuda e se sai formado em teologia, né, no seminário.
É assim que entre nós, teólogos, nós dizemos que a pastoral e a direção das almas é uma arte. Porque nós partimos de uma série de ciências, que é a ciência filosófica e teológica, e a ciência teológica, para aplicar esses princípios na condução das almas, para que elas tenham uma vida cristã. Elas quem? Essa pessoa em particular que eu cuido agora. E a aplicação, então, dos princípios da filosofia, sobretudo da psicologia, né, e da teologia, para orientar uma alma, para que ela tenha uma vida cristã, isso é uma arte, isso aí. Não tem duas almas iguais. Viu? E cada pessoa vive circunstâncias muito peculiares, né? Isso nós dizemos que a direção das almas é a arte das artes, porque ela diz respeito ao fim último do homem. A dirigir uma pessoa particular, e cada pessoa em particular, ao fim último dela. Não tem a arte mais elevada possível. Então, para Aristóteles e os escolásticos, a medicina toma seus princípios científicos da biologia e aplica o conhecimento biológico, da ciência biológica, para intervir em uma pessoa e produzir alguma coisa que é externo ao médico. E, portanto, a medicina é, para nós, escolásticos, uma arte. Bem, isso merece duas considerações. A primeira é, como nós ouvimos falar em medicina, de que a clínica é soberana. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o médico, ao fazer clínica, ao levantar dados do paciente que está diante dele, por meio de perguntas, fazendo um interrogatório para o paciente. Mas o que você sente? Sinto dor. Aonde está essa dor? Essa dor está aqui, em tal lugar. Essa dor é um aperto? Essa dor é uma queimação? Essa dor lateja ou não? Essa dor, numa escala de 1 a 10 ou de 1 a 5, cada médico tem sua preferência. Qual é a intensidade dela? Ela aumenta sob pressão ou não? Ela é superficial ou profunda? Ela aumenta com a respiração ou não? Isso permitirá ao médico colher informações que vão dar para ele um quadro de sintomas para que ele possa refletir qual é a causa disso. Ele vai refletir baseado na ciência biológica, nas informações que a biologia, eminentemente a biologia do corpo humano, né, lhe dá, adquirida ao longo dos estudos na faculdade, e que é obtida a partir da experiência, de estudos em laboratório, de estudos com pessoas também no hospital e fora do hospital. Ele vai perguntar, essa dor, ela migra? Ou ela fica localizada? Ele vai perguntar, ele vai observar o ritmo de respiração da pessoa. Há padrões, viu? Existem padrões que revelam coisas. Ele vai analisar o pulso. Qual é a frequência? Esse pulso, ele é muito intenso a cada batida, ou ele é fino? Ele é regular ou ele tem irregularidades? Essas irregularidades têm padrão? Há padrões de irregularidade. Ele é mais forte no começo e mais forte no final?
a cada batida, né? Ou não. Bem, tem muita coisa. E tudo isso é explicável. Tudo isso é explicável. E o médico, depois de conversar com o paciente, de obter informações relatadas pelo paciente, porque a dor é ele que sente, não o médico. O médico não pode sentir a dor que o paciente sente. Ou o paciente caracteriza bem a dor, quanto mais bem caracterizado, melhor, ou o médico fica sem informação. Pois bem, o médico tem que lidar com todo que tipo de gente. Tem gente que tem uma formação muito precária. Tem gente que nunca se habituou a se observar, a perceber o que acontece com ele. De modo que o médico vai ter que ter uma sagacidade de conseguir fazer o paciente perceber coisa que talvez ele nunca tenha atentado para aquilo. Talvez ele nunca tenha percebido que a dor dele migra. Talvez ele nunca tenha percebido que a dor é mais profunda ou mais superficial. Talvez ele nunca tenha percebido que essa dor é um aperto e não uma queimação. E o médico então vai começar a pôr perguntas para tentar fazer a pessoa estar em condições de perceber o que talvez ela nunca tenha percebido. Ele vai então começar a abrir os olhos do paciente para coisas que talvez o paciente nunca tenha atentado. E isso é uma arte. Pegar a mão do negócio, de paciente em paciente, pegando o jeito de interrogar. Porque você pega a pessoa que veio lá do interior do Maranhão. E que vai ter, lógico, um grau de cultura muito diferente de um engenheiro que chega para você. E a arte, o médico vai ter que adquirir todo um traquejo de conseguir lidar com todo que é tipo de gente, em cada situação. Às vezes é uma emergência, mas ele tem que ter alguma informação ali, só que ele não pode ficar demorando meia hora para perguntar tudo. Ele vai ter que ter alguma sacada, um golpe de vista, para fazer a pergunta que ele precisa fazer do jeito que o paciente tem que entender para falar o que ele precisa. Ele vai ter que ter um pouco de genialidade para perceber coisa que talvez o paciente não esteja falando. Então, durante todo o questionário que é colocado, ele vai falar, o senhor, o paciente relata dor no ombro. Ora, o médico estudou sua anatomia e sua fisiologia, e ele sabe que um problema no fígado, um aumento do fígado, uma inflamação, um aumento do volume do fígado, pode causar dor no ombro, porque a inervação é a mesma. E a dor é causada no fígado, mas a interpretação do sistema nervoso, quando a informação de dor chega lá em cima, pode fazer com que o cérebro interprete que a dor vem daqui. E aí ele pergunta, mas o senhor bebe? Não, doutor, imagina. Fala sério mesmo. Assim, no final de semana, quando eu saio com um amigo ou outro, mas só isso. Ah, tá bom. E aí depois, mais 5, 6 perguntas. Eu queria que o senhor me explicasse melhor, que eu queria entender melhor, mas o senhor bebe? Ah, doutor, de vez em quando eu bebo, sim. Bebe quanto? Doutor, um copo de cerveja e tal. Mas faz mais umas 10 perguntas de outras coisas. Agora, voltando uma coisa, quando o senhor falou que o senhor bebia, era quanto mesmo? Doutor, umas 2, 3 latinhas, Eu tô falando sério, viu? Coisa já vista. Pessoalmente, É verdade isso. Bem, depois você acaba sem nenhuma tortura, tá? Só por meio da arte interrogatória, conseguindo a informação mais precisa que é possível conseguir ali na hora, e que destoa bastante da primeira informação que ele te deu no começo.
E bem, vai até que você conclui que ele tem cirrose por álcool, né? E o fígado está inflamado e a dor está no ombro, certo? Bem, é uma arte isso aí, lidar com as pessoas, né? Eu quando comecei os estudos na época, né, eu pensava assim, olha, até entendo que as pessoas escondam o pecado em confissão. Eu tinha 17, 18 anos, né? Tem vergonha e tal, mas do médico as pessoas não devem esconder nada, né? Diz respeito à saúde delas, assim, elas podem até morrer, dependendo do caso. Elas escondem, tá? Também esconde do médico. Também a confissão é uma arte, né? É um sacramento, né? Mas o modo de confissão é uma arte, né? Conseguir fazer o penitente quando não está arrependido, conseguir dispô-lo ao arrependimento ali na hora, naquela confissão, né? Ou a falar, né? A fazer ele superar a vergonha, se você percebe que ele está com vergonha, né? Às vezes pode aparecer um penitente na vida que não é habituado a se examinar direito, ele considera as coisas de maneira muito leviana, só que você precisa garantir a acusação mínima, né, da integridade, dos pecados. Bem, enfim, é uma arte. Então, a medicina é uma arte, né? Não consiste na aplicação direta e crua da bioquímica. Ela consiste em aplicar isso nesse paciente, nesse caso. O paciente tem esse grau de cultura, né? Ele vai voltar para casa. Ele precisa tomar um remédio de um certo jeito, numa certa frequência por dia, durante uma semana. Como fazer, né, com garantias de sucesso, que essa pessoa de formação bastante precária vai tomar o remédio direito? Como fazer ele compreender como é que é para tomar o remédio? Isso é uma arte. A medicina é uma arte. Não é uma ciência, no sentido duro da palavra, matemática, biologia. Não é uma aplicação técnica e pronto. Tem que saber lidar com as pessoas. Vou contar um caso aqui, né? 2. Né? Então, uma vez, não foi comigo, né? Mas o médico lá falou para o paciente o seguinte, ó, isso aqui era um spray, era para asma, tá? Uma bombinha de asma. Então, foi o seguinte, você quando tiver crise, você vai borrifar, você vai apertar isso aqui na garganta. Ah, tá bom, doutor. Bem, não eram crises muito graves, né? Passa um tempo, no retorno, o médico perguntou, mas e aí? O remédio tem feito efeito? Tem dado efeito? Tem dado resultado? Doutor, não tem dado nada, continuo tão ruim quanto antes, mas o que está acontecendo? Como é que você está usando, né? Bem, aí o médico entendeu, né? Quando tinha crise de asma, ele jogava na garganta, né? Entendeu? Então, o médico tem que lidar com vários tipos de pessoas, de graus de compreensão de pessoas diferentes. Então, ele tem que se assegurar de que ele sabe explicar direito, de que o outro entendeu. Educar filho é a mesma coisa, é uma arte, tá? Tem que se garantir que seu filho entendeu as coisas. Fiel também. Então, outro caso, né? No postinho, na farmácia do postinho, vendia amoxicilina, antibiótico, né? Infecção de via aérea, em pó. Então vem um vidrinho, né? Vem um pó lá embaixo. O que você faz, né? Quando você vai tomar? Você mede lá na coisa de cozinha, lá no medidor lá de volume, né? Você usa para fazer bolo também, para medir leite, óleo, água, né? Medir água na quantidade que a bula pede. Você vai ferver essa água, depois vai deixar a água esfriar. Aí você vai jogar a água dentro do recipiente, que tem o pó, você vai diluir. E aí você vai dar uma colher de 8 em 8 horas para a criança. Bem, o médico lá não soube explicar direito para a mãe, né? Então ela punha o pó direto na colher, dava para a criança, o negócio ficar um aglomerado de pó, imagina engolir maisena, né? Mais ou menos isso, né? E a criança não conseguia engolir antibióticos, assim, então não dava dando certo. Então é uma arte, né? Cuidar de paciente é uma arte.
Depois, é uma arte você conseguir assegurar que o pai, de fato, vai se atentar para de 8 em 8 horas dar o remédio. Mas meu filho nessa hora está na escola. Aí, então o pai vai explicar para o professor que o filho nessa hora tem que tomar o remédio e como é que vai fazer. Tal, né? Tem tanta coisa. Né? É uma arte. Não basta para um médico ter os princípios da ciência da biologia. Ele tem que ter uma genialidade que é adquirida por estudo, pelos mestres, que são os professores da faculdade, pela experiência, de como fazer essa ciência biológica funcionar naquele paciente. E isso é a clínica, senhores. Né? Isso é a clínica, é uma arte. Tá? Não tem raio-x, não tem tomografia, não tem exame laboratorial que faça a vez do médico. Não tem algoritmo no computador, né? Tem a sagacidade do médico. Você vê que o paciente tem alguma coisa ali que ele não está te falando, você vê que tem ali um problema que você fala, não, mas isso aqui está estranho. Isso aqui é a inteligência humana. É uma arte. Pois bem, mais que isso, toda arte lida com a matéria. O escultor vai lidar com argila, com madeira, com gesso. O pintor vai com a tinta, com a tela, o pincel. O engenheiro vai lidar com concreto, com vigas, com aço, com madeira, vidro, com certo tipo de terreno. Pois bem, caríssimos, qual é o problema? É que a matéria falha. A matéria quebra, existem variações dessa e daquela matéria. Quem constrói instrumento musical sabe bem, certos tipos de madeira de certas árvores vão permitir um som diferente de outras madeiras. Então ele vai preferir escolher essa ou aquela madeira para fazer o seu violino. Ou para fazer o seu violoncelo, ou para fazer seu violão. E ele vai preferir, um luthier no Brasil, vai preferir certas espécies de madeira, diferente de um luthier na Europa, onde o clima lá é mais frio. E aqui não. Lidar com a matéria passa necessariamente por mexer de fato com ela. Portanto, a experiência pessoal é incontornável. É assim que o médico também. É de caso clínico em caso clínico que ele vai pegando a mão do negócio. Qualquer cozinheira sabe que ao fazer bolinho, né? Ao pegar a massa lá, uma porção na mão, né? Para moldar daquela totalidade que está no recipiente lá. No começo ela pega, ela tem que ficar olhando, sai tudo meio desengonçado, assim, tudo meio feinho. Às vezes ela até pesa na balança para ver se é isso mesmo, né? Está no peso certo. Depois de 100 bolinhos, ela já adquiriu, né, uma memória muscular. Ela está falando no telefone e está pegando o bolinho e está, né, fazendo assim, nem olha, porque ela já sai tudo igualzinho, né? Chama experiência. Né? Lidar com a matéria no concreto. O médico também. Com o tempo ele vai pegando a mão cada vez melhor. Eu vou contar 2 casos, né? Uma vez eu estava, era meia-noite, estava dando entrada num menino lá que estava com um problema cardíaco. Lá. 9, 10 anos de idade, na enfermaria da pediatria. 5º ano, na faculdade, mas bem, está pegando jeito ainda, né? E aí, depois de 1 hora de exame, o primeiro exame demora mesmo, mas assim, uma hora que o professor falou assim, o professor tinha 30 anos de medicina, né?
E aí, terminou e tal? Foi 1h da manhã. Falei, não, terminei e tal. E aí ele olhou o menino e falou assim, não, pera lá. Pôs a mão no peito dele assim. Mas não deu 5 segundos. Falou assim, chama o pessoal da UTI pediátrica e fala para preparar um leito lá que eu vou encaminhar ele para a UTI. Ele falou para mim assim, você não percebeu que esse menino aqui tá... Daqui a pouco vai entrar em choque? Ele falou tranquilo assim, né? Eu falei, não. Não, esse menino aqui, se deixar ele desse jeito aqui, daqui a pouco ele para. O menino tinha uma endocardite, uma miocardite, e tava gravando, né? Ele, lógico, mas bateu o olho, viu isso ou aquilo, e que o menino tava suando um pouco, tava meio pálido. Quer dizer que a adrenalina está subindo, porque está tentando compensar a pressão, porque o coração não está bombeando direito. Eu, novato, ai de mim, não tinha percebido. Outro caso também, acho que foi a primeira, segunda criança que eu peguei no postinho, aí outro mundo, né? Não é a enfermaria do hospital universitário, mas... Aí tinha que examinar a garganta do menino, porque o menino está tossindo, está com febre, né? Chorando, tem que ver a garganta, né? Aí pega lá o palitinho e eu, na minha inocência de interno, vou lá com o palitinho e o menino, não. E ele fechou a boca, não tinha o que abrisse a boca do menino, né? Fechou mesmo, assim. Aí eu me dei facilmente por vencido e fui lá chamar o professor para falar, professor, terminei o exame, né? O professor dá uma corrigida. E aí, conseguiu fazer tudo? Eu falei, não consegui examinar a garganta. Por quê? Ele fechou a boca e não tinha o que abrisse. Aí o professor deu um sorriso assim, tranquilo e vem cá. Nossa, aí ele começou a pegar a criança, tal, conversava com a mãe, né? Nossa, outro mundo, né? Ele tinha já toda a habilidade assim, incrível assim, né? No começo é muito rígido, né? E aí, na hora de examinar a garganta, ele sentou o menino na maca, assim, falou assim para mim, baixinho, presta atenção. Ele pegou o palito e tentou, né? E normal, o menino fechou a boca, assim. Aí o professor pegou o palito, veio aqui pelo lado, aqui, ó, apertou assim, aí o menino, Aí ele enfiou o palito, baixou a língua, mas não deu assim, sei lá, meio segundo, sabe? Ele bateu o olho lá dentro, viu tudo, tinha que olhar. Se tinha secreção ou não, se tinha pus ou não, se tinha peteca ou não, se tinha vermelhidão ou não, aonde, tamanho da amígdala, já classificou nos graus de tamanho da amígdala, e pronto, escreveu no prontuário, mas não, sim, foi num piscar de olhos, assim, né? num lance de olhos, assim. E aí eu falei assim, realmente, ele sabe bastante. Aí depois você vai pegando jeito, né? Aí ele falou, entendeu como é que faz? Não entendi. E depois você vai pegando jeito de criança em criança. Então é uma arte. E você lida com variações, com diferenças, né? Então, existem variações anatômicas. Então, do arco da aorta, que sai do coração, saem ramos de artérias. Na maioria das pessoas, uma certa porcentagem, lá 89%, tem um padrão. Em 2%, essa ramificação vai acontecer mais para cima. Em 9%, vai ter um espaço maior entre uma e outra. E isso o cirurgião tem que saber. Quando ele abrir o paciente, não ser pego de surpresa. Isso pode fazer com que um procedimento cirúrgico mude na hora. O instrumento usado seja diferente. Diferenças fisiológicas. Diferenças fisiológicas entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre pessoas que têm tal doença ou não, ou simplesmente entre pessoas de uma mesma população. Podem ser variações estáveis, ou
podem ser circunstanciais. Se tem uma origem genética, vai ser uma variação fisiológica, por exemplo, mais estável. Agora, se é, por exemplo, de idade, né? Essas pessoas vão ter uma variação naquela faixa etária, mas não tinham antes. Vai depender da nutrição que aquela pessoa tem, do ambiente em que ela está, da alimentação, estresse, etc. Isso pode causar variações. A matéria muda, a matéria é frágil, a matéria está sujeita a uma série de variabilidades, de variações. É assim que o médico vai ter que variar a dose de antibiótico, talvez. Uma pessoa que tem o rim trabalhando menos, por causa da idade, ou porque teve lesão por hipertensão ao longo do tempo, ou tem uma doença autoimune no rim, que prejudica a filtração. O resultado é que quando ele der um antibiótico, por exemplo, que é eliminado pelo rim, na urina, se o rim trabalha menos, isso quer dizer que se ele der uma dose habitual, normal, normalmente prescrita para um adulto saudável, né, para aquela pessoa com problema renal, o antibiótico vai ser filtrado mais devagar, vai ser eliminado mais lentamente e vai acumular mais no sangue. Isso quer dizer que se ele não tomar cuidado, pode ser que o antibiótico ultrapasse a faixa segura de uso terapêutico e se intoxique o paciente. Então você vai ter que dar menos antibiótico para ter o mesmo efeito que teria numa dose normal maior que essa. É uma arte. Para uma mulher normal, uma mulher no dia a dia, você daria tal antibiótico. Ora, mas essa aqui agora está grávida. Ah, então eu vou ter que trocar o antibiótico. Portanto, a medicina toma os princípios da biologia, acho que vocês já entenderam, mas na hora de aplicar, meus amigos, é uma arte. É lidar com a variabilidade da matéria, com todas as circunstâncias enormes, inúmeras circunstâncias possíveis que vão mudar como é que o médico vai intervir naquele paciente, naquela doença. E a medicina, então, parte de princípios certos da anatomia, da histologia, da fisiologia, da bioquímica, para procurar restituir a saúde de alguém, ou pelo menos melhorar um pouco. Agora, e aqui vem uma coisa, então, a partir disso tudo que eu falei, uma coisa que é necessário, então, se dar conta. É de que nós sabemos bastante hoje em dia de biologia. Um médico tem que estudar bastante, tem muita coisa para estudar. Mas é necessário reconhecer que ainda há muitas coisas que nós ignoramos na natureza. Há muitas coisas ainda sobre o sistema imunológico que nós não conhecemos. Sobre o cérebro. Sobre a coagulação do sangue, certas coisas que podem acontecer. Existem infecções que ainda não estão bem explicadas. Ações de um vírus ou de outro que não se sabe bem não se sabe bem ao certo por que acontece. Por que em 20% dos contaminados vai ter tal sequela e nos outros não? Tem muita coisa que nós ainda ignoramos. E isso é importante saber porque, para nós, daqui a pouco vai ser fundamental. Para ter uma visão adequada da medicina. Como católico mesmo. Porém, apesar de um monte de coisa que nós ignoramos ainda, nós sabemos que se nós semearmos trigo, nós não vamos colher rosas. Se eu, no laboratório, numa reação química, unir oxigênio com hidrogênio, eu não vou obter cloro. E ter isso em mente é capital, primeiro para duas coisas. Para não ficar contestando de maneira sistemática a medicina.
Porque tem coisas que a medicina conhece com certeza. Eu vou falar. Então, falar assim, esses médicos não sabem nada. Bem, eu acho que é bastante leviano falar esse tipo de coisa. Eu acho não, é certo que é bastante leviano lidar com as coisas desse jeito. Né? Ou então, começar a pretender que se eu fizer tal intervenção, vai funcionar. Amigo, se um agricultor semear trigo, não vai colher rosas, né? Se o médico aplicar ácido sulfúrico para curar gripe, não vai funcionar. Vai matar o paciente. E lógico, são exemplos aqui que estão sendo dados agora bastante nítidos, assim, mas isso aqui é capital para nos acautelarmos em relação a certas técnicas médicas de sistemas de medicina alternativa, sobretudo, que se pretendem mais aptos a curar as pessoas do que a medicina habitualmente praticada no mundo. Eu dou o caso aqui de um oftalmologista que me contava uma vez, oftalmologista, olha, de cabelo branco já, que falava o seguinte: um dia chegou um paciente que tinha ido nesses médicos de cirurgia espiritual. Mas assim, desses de enfiar a vara de metal no olho assim, girar, tá? Depois tira e a mesma varinha enfia em mais outras pessoas, assim, no joelho, né? Na mão, no nariz, e vai enfiando assim, sem esterilizar, sem limpar. E ninguém sente dor, hein? Aqui tem problemas, tá? Mais pra frente vamos falar disso. Problemas de ordem preternatural. Mas bem, então foi nesses médicos assim de cirurgia espiritual e ele acreditava piamente que isso aí ia curar a cegueira dele, né? E voltou nesse oftalmologista, que era meu oftalmologista, e convicto de que estava vendo. Aí ele falou, por favor, senta aqui. Aí pôs aqui, né, aquele conjunto de lentes lá do oftalmologista. Foi girando a lente, fechou, abriu, tal. Letra maior, menor, lá na frente, na parede e tal. Pois bem, ele disse, esse paciente continuava tão cego quanto antes de ter passado por essa cirurgia espiritual aí. Mas a pessoa... é duro ela se convencer de que ela está errada e de que não funcionou. Então ela quer se convencer de que ela vê. E ela acha que funcionou, mas ela acha porque ela quer achar, tá? É verdade. Quem já é um pouco mais adulto, já viu umas coisas na vida, sabe que o ser humano funciona assim. Em certos casos, tem gente que se engana para ver que não está errado. É assim que um professor meu na faculdade, oftalmologista também, tinha um paciente que tinha um problema em algum grau lá do sistema visual e que era cego, né? E a pessoa estava, não, doutor, eu estou bem, eu enxergo tudo, né? E aí meu professor então pegou uma foto de uma praia, litoral assim, com mar e palmeiras assim, né? Coqueiros. Não, então eu vou pedir, por favor, assim, para o senhor me apontar aqui onde é que está o hidrante. Doutor, está aqui. Não tinha hidrante nenhum na foto, né? Ele não via nada, né? Induzido pelo professor e levado a crer que o professor de fato via um hidrante, ele também quis ver. Não via nada, né? As pessoas se enganam porque querem se enganar. Quando é muito duro elas reconhecerem que elas estão erradas. Tá? Elas não estão vendo, viu?
mas que elas querem acreditar que elas estão vendo. Pois bem, isso aqui é capital para nós entendermos certos sistemas de cura, né? Que se pretendem sistemas de cura. Lógico, por enquanto eu faço muita questão de sublinhar isso aqui. É verdade que nós ignoramos ainda muitas coisas da natureza, muitas coisas da biologia do corpo humano, no que diz respeito especificamente à medicina. Mas tem coisa que não dá para afirmar, porque tem coisa que a gente tem certeza, tá? É assim que, ainda que haja muitas coisas a serem descobertas quanto ao funcionamento biológico do corpo humano, da sua fisiologia, da bioquímica e até de anatomia, tá? É necessário reconhecer, entretanto, que muitos conhecimentos da biologia e que a medicina toma como base da sua arte médica são conhecimentos certos. Senhores, eu quero dizer certeza, sem possibilidade de estar errado. É assim, por exemplo, né, para começar com coisas óbvias, né, que nós temos a certeza da necessidade da água para o corpo humano, para a realização das suas reações químicas. E que sem água, as reações químicas do corpo começam a ocorrer com dificuldade e cada vez mais dificuldade. Isso começa a prejudicar a saúde da pessoa, por desidratação. Eu estou falando da pessoa ficar delirando, hein? Ela está delirando na maca porque ela não bebeu água faz 3 dias direito. Tá? E isso começa a afetar as reações químicas dos neurônios, que estão sem água dentro, e a liberação de neurotransmissor, e a pessoa delira. Tá? É assim que o médico, a biologia e o médico têm a certeza de que inalar monóxido de carbono causa intoxicação e, a partir de uma certa concentração, morte. Porque o gás carbônico vai se fixar na hemoglobina de maneira bastante forte e o oxigênio não consegue mais ser transportado. E a pessoa morre asfixiada. É assim que nós temos absoluta certeza de que a fecundação se dá pelo encontro dos gametas masculino e feminino. Mas não tem outro jeito. Isso é certo. E podemos ir além, né, de que excesso de potássio no sangue, a partir de um certo ponto, causa parada cardíaca, porque impede a célula cardíaca de contrair. De que a insulina é necessária para o equilíbrio de glicose no organismo. De que penicilina tem efeito antibiótico para certas bactérias. De que o coração bate porque suas células despolarizam. De que os neurônios recebem e transmitem informações por meio de despolarização nas membranas do neurônio. De que as sinapses continuam, isso aí, de neurônio a neurônio, por meio de neurotransmissores e por aí vai. São coisas certas. Absolutamente seguras. Absolutamente seguras. Pretender afirmar o contrário disso é errar. E pretender aplicar um erro assim no cuidado da saúde das pessoas é expor-se a causar danos à saúde e até à vida de alguém. Então tem muita coisa ainda a ser descoberta, mas sem dúvida alguma, né? Mas isso não significa que nós colocamos em xeque, ou em contestação, ou em dúvida, todo o conhecimento médico que se tem. Existe uma quantidade absolutamente enorme de certezas em medicina. E é sobre isso que os médicos vão se basear para curar as pessoas, e eles vão partir dessas certezas para procurar ter mais luz em coisas ainda sujeitas a debate. E aqui eu gostaria de explicar um pouco mais, e um pouco mais a fundo, explicar um pouco mais o que é ciência. Eu falei um pouco no começo, que é
no sentido em filosofia escolástica, esse conhecimento certo pelas causas. Explicar as razões das coisas. Porque muitas vezes nós já encontramos ao longo da vida críticas a, coloco entre aspas, a ciência. Ah, lá vem a ciência pretender dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Ah, lá vem a ciência substituir a religião. Ah, lá vem a comunidade científica pretender afirmar coisas incontestáveis, né? E bem, eu acho que então é necessário um pouco de explicação aqui para ter uma visão justa do que é a ciência. Pois bem, como eu disse no começo, ciência em filosofia escolástica, né? A única filosofia digna desse nome. Uma vez eu estava na USP, era sexta de tarde no CEPAM. O CEPAM é Centro de Estudos de Patrística, Patrologia e Filosofia Medieval. Então, desde Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Agostinho até Duns Scoto, Ockham, e por aí vai. E nós estávamos traduzindo uma obra de Santo Agostinho. Então, não sei se sabe como é que é, mas as mesas são dispostas em U. Todo mundo fica sentado do lado de fora do U, olhando para um texto que é projetado grande na parede, em latim, de Santo Agostinho, uma versão confiável do latim. E aí, os professores do departamento de medieval, os pós-graduandos, você da graduação, né? E aí, para cada frase, todo mundo vai colaborando. Ah, eu acho que dá para traduzir, é melhor traduzir de tal modo. Esse verbo exprime melhor o conceito que Santo Agostinho tem sobre tal e tal coisa. Não, mas em português ficou ainda um pouco... a ideia está justa, mas para ler está muito árido. Vamos tentar escrever essa frase melhor. Bem, meia página vai uma tarde, tá? É sensacional, você aprende bastante. Viu? E aí, no final da aula, o professor falou assim, olha, gostaria de lembrar, tal e tal dia, nossa pós-graduanda vai estar fazendo uma palestra, apresentando no tal simpósio de medieval, etc, etc. Todo mundo está convidado para ir prestigiar nossa colega e tal. E também lá vai estar o professor tal. Aí quem é da filosofia vai entender isso? O professor, aí a moça falou assim, mas esse professor tal, ele não é da teoria crítica? Escola de Frankfurt? É. Mas ele vai falar sobre medieval? Eu falei, é. Aí o professor falou assim, o pessoal da teoria crítica também precisa saber filosofia. Só medieval e filosofia. Então, ciência, né, para um escolástico, né, é um conhecimento certo pelas causas. Por que esse tecido é preto? É verdade? Por que razão a luz, ao ser refletida, né, por esse objeto e ao ser percebida pelo meu olho, é percebida como preto? O que faz com que seja assim? Quando eu conheço a causa disso, eu tenho ciência. Eu conheço com certeza, eu tenho ciência. Mas bem, a coisa pode ser um pouco mais complicada, porque, por exemplo, nós vemos a grama verde, mas alguns insetos veem a grama meio branca, assim. E aí, a grama é verde ou branca? Depois, como é que eu sei que os insetos veem branco? Boa pergunta. Além disso, né? E os daltônicos? E como explicar aquele tecido que alguns viam dourado e... não me lembro mais a combinação do dourado e preto, e outro via roxo e cinza, não sei. Mas é o mesmo tecido, né?
A gente fez isso aqui na frente da capela, tinha um grupo uma vez aqui, na juventude aqui, final depois da missa, e aí a gente pôs foto aqui no celular, na internet, e a gente... Que cor você está vendo aqui? Tal e tal. Não, eu estou vendo outra cor. E aí o conjunto ali de pessoas se divide em 2 grupos, né? Um que via uma combinação de cores e outro grupo que via outra. Né? Qual é a razão disso? Por que é assim? Quando eu sei explicar isso com certeza, eu sei as causas disso, eu tenho ciência. Pois bem, agora, é possível então distinguir ciência, o termo ciência, em 2 sentidos. Primeiro, o conhecimento pessoal que eu tenho de alguma coisa. Quando eu fui lá, estudei um pouco de fisiologia da visão e vi num vídeo do YouTube um neurologista explicando por que 2 pessoas vão ver a mesma roupa com cores diferentes, eu adquiri um conhecimento para mim. E eu afirmo, então, que eu tenho uma ciência sobre isso. Eu falo de ciência subjetiva, porque está no sujeito, está numa pessoa. Agora, quando você tem a ciência biológica estruturada num sistema, num livro, explicado direito ali por capítulos, princípios, afirmados depois de terem sido justificados, provados, explicando em tal pesquisa, no ano tal, o biólogo tal estudou tantos ratos e concluiu depois, e publicou, e viu tal e tal coisa, e depois, no ano seguinte, outro biólogo, partindo dessa pesquisa, foi além e descobriu tal e tal coisa da fisiologia, dos cones e bastonetes, e depois um outro fez uma pesquisa com macacos no córtex visual, e etc, etc. E depois um autor faz uma sistematização, uma explicação por ordem dos princípios da biologia a respeito da visão. Eu falo de ciência objetiva. É a ciência, vamos dizer assim, concebida como sistema de pensamento ou conjunto, né, de princípios e conclusões, independente de um indivíduo conhecê-la ou não. E que é então assunto de cátedra na universidade, né? Então, a gente chama isso de ciência objetiva. É o conhecimento humano sobre aquilo estruturado, né, e capaz de ser codificado e ensinado para os outros, né, mas de maneira racional, lógica, bem estruturada. Né? Um corpo de ensino racional, com objeções e respostas, premissas e conclusões deduzidas. Né? As coisas são costuradas conforme a dependência lógica uma da outra. Eu falo aí em ciência objetiva. E essa ciência objetiva, ela é fruto de uma aplicação mais criteriosa e exigente da razão humana, na tentativa de conhecer as coisas. É diferente do conhecimento cotidiano das pessoas sobre isso ou sobre aquilo, que a gente chama de conhecimento vulgar. Se você der semente de girassol para o seu passarinho, ele vai cantar melhor. Por quê? Porque eu sempre dei e meu passarinho sempre cantou melhor. Né? Conhecimento vulgar, a gente chama. De comum ali, do cotidiano das pessoas, entendeu? Bem, não dá para pretender que um conhecimento assim, né, talvez possa resistir a um bombardeamento de questionamentos. Agora, quando um biólogo vai lá no laboratório e faz um estudo duplo cego, grupo controle, meta-análise, que quadrado, o que você quiser, tudo que a estatística propõe, né, de instrumento estatístico para analisar, e você faz um estudo sério ali sobre semente de girassol dessa espécie de girassol, porque tem outras espécies, né, nesse tipo de canário e não no outra espécie de canário, né, você ir dando alimentação regular, seguindo critérios assim muito mais exigentes, né? Isso permite um conhecimento mais sólido das coisas, porque esse conhecimento vai ser fruto de uma aplicação mais criteriosa e exigente da razão, na tentativa de conhecer as coisas.
esse maior critério na reflexão sobre as coisas, em submeter princípios e conclusões a testes. Podem ser laboratoriais, podem ser sociológicos. Não precisa ser no laboratório. Provas para me assegurar da solidez daquilo, para nos assegurar de que estamos certos, de que não estejamos enganados. Isso é o que caracteriza a ciência em sentido mais sério, em sentido acadêmico. E é aqui que a gente usa a palavra ciência. Os cientistas, a ciência diz tal coisa. Portanto, qual é o valor dessas afirmações no cotidiano? Quando as pessoas falam, os cientistas, a ciência, né? O médico, os médicos, no nosso caso aqui, nos interessa aqui. É de que, sem dúvida alguma, é necessário reconhecer que é um conjunto de afirmações, de princípios, de aplicações desses princípios, que foi obtido ao longo do tempo por uma aplicação mais criteriosa e exigente da razão. Princípios e conclusões que foram submetidos a testes e provas para me dar mais segurança. Vou dar um exemplo. Exemplo real. O professor nosso de farmacologia na faculdade contou. Ele dizia o seguinte: uma vez, um paciente lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, chegou em choque hemorrágico. Estava perdendo muito sangue. No começo, isso faz essa perda de volume de sangue dentro dos vasos, né? Causa o quê? Causa uma diminuição de filtração do rim. O rim vai filtrar água, o sangue, porque o sangue chega com pressão, que está sendo bombeado pelo coração. E tem pressão dentro dos vasos, como tem pressão na água da mangueira, quando você rega o jardim. Porém, quando começa a perder sangue, cai o volume total de líquido dentro do vaso, cai a pressão, cai a filtração no rim. E o rim percebe isso, tem um sistema fisiológico, que ativa um sistema, uma cadeia de reações bioquímica, que é um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona. Renina porque vem do rim, né? Angiotensina, já vê que anjo tem a ver com vaso sanguíneo, tensina tem a ver com tensão, pressão, já começa a entender um pouco. Esse sistema vai liberar, vai entrar em ação e vai acontecer uma reação bioquímica que vai começar a causar a contração dos vasos e aumento da pressão. Isso mantém a pressão. E garante que os seus órgãos estão recebendo sangue. Certo? Porque os capilares vão, evidentemente, sofrer. Se cai a pressão, o sangue no capilar ali vai ficar estagnado, né? Esse sistema, percebendo, meu rim não está filtrando. Ele interpreta isso como está caindo a pressão. Aumenta a pressão. E esse sistema todo entra em ação para a pressão aumentar. Mas a pessoa continua perdendo sangue. Chega uma hora que o corpo não dá mais conta. E aí a pressão cai de vez. E a pessoa entra em choque. Quer dizer o seguinte: a pressão chega num grau de queda da pressão, o corpo não consegue mais garantir uma pressão razoável. Que já está havendo problema de perfusão de sangue dos órgãos, e os órgãos começam a morrer. E chega uma hora que eles estão de tal modo lesados mesmo, que aí tem mais perda de volume, e aí não tem mais o que faça voltar. E a pessoa chega uma hora que passou de um certo limiar de choque, a pessoa morre, hein? Não tem mais o que fazer. Então, na urgência lá do pronto-socorro da medicina de Ribeirão, eles estavam dando soro
mas soro fisiológico de 0,9% de sal, né? Que é o volume, a concentração normal nossa, né? Só que aconteceu? A enfermeira foi lá e pôs o soro lá, no caso real, hein? A enfermeira pôs o soro lá no negócio lá que pendura. E o paciente melhorou muito. Muito mesmo, assim. Melhorou bem. E o interno, nem era residente, o interno lá, estava ali dando plantão ali, observando. Quando foi olhar, ele viu que a enfermeira tinha se enganado na pressa ali. E ela deu solução hipertônica de 5%, não de 0,9%. Terminado o plantão lá, ele foi lá e falou: professor, é o seguinte, né? Acho que era bom o senhor saber aí, mas a enfermeira pôs o soro errado lá. E o professor, ao invés de pegar a enfermeira, foi lá e falou para a enfermeira: presta atenção, né? Podia dar problema. Mas o professor ficou intrigado que funcionou. E aí então eles começaram a fazer teste no laboratório de fisiologia, né, da faculdade, dando solução hiperconcentrada de sal, causando hemorragia animal e intervindo a partir de um certo momento com solução hipersalina. E a coisa estava indo bem, os animais se recuperavam bem, segurava melhor as pontas. Moral de história: bem, não sei como é que está hoje, mas quando eu estava na faculdade ainda, tinha se tornado o tratamento padrão, porque depois de estudo, no laboratório, uns anos, bem controlado, criterioso, né, exigente, todos os padrões medidos no laboratório, publicação, os médicos vão lendo, começam a ficar interessados, também começam a fazer experiência nas suas faculdades, começam a ver que funciona, nos casos um pouco mais sérios aplicam, vê que o que eles usam não vai funcionar, tenta essa novo procedimento dar certo, né, e a coisa se torna o tratamento padrão, depois de ter sido muito bem estudado. Isso é ciência. Nesse sentido que nós falamos de ciência. E quando a ciência é isso, então nós podemos ficar, como regra geral, mais tranquilos. Tratam-se de afirmações, em princípio, solidamente estabelecidas, tanto quanto é possível no grau atual nosso, no estado em que nós nos encontramos. Padre, mas indústrias farmacêuticas podem pagar para o médico enviesar os dados? Pode. Padre, a pessoa pode enviesar estatisticamente a população analisada? Pode. Ora, então isso não é ciência. Não é uma reflexão criteriosa, exigente da razão. Isso aqui está sendo um estudo malicioso. E por isso, a comunidade científica procura criar sistemas de identificação desses vieses. Agora, pode acontecer problema? Pode. Agora, a tendência, senhores, é que com o passar do tempo, um estudo mal feito, mal encaminhado, ainda que por malícia ou corrupção, venha a ser desmentido. Também ninguém pretende que a ciência, num piscar de olhos, vai conhecer tudo de uma vez. Né? Portanto, é possível se enganar. É possível que um estudo mal feito, até com malícia, acabe passando. Mas essas coisas não duram muito tempo. E durar muito tempo não quer dizer que logo depois, nossa, agora então já conhecemos tudo. Não. Quer dizer que nós demos um passo a mais, só isso. E para terminar, portanto, quando se fala em ciência, em princípio, quando se trata de gente séria, gente honesta, gente criteriosa, a coisa pode ser afirmada e usada com segurança.
no grau atual do nosso conhecimento. Isso não impede melhoras, não impede que nós possamos estar enganados, ainda que de boa fé. É possível. Portanto, quando a gente fala, olha, a ciência atualmente não sustenta isso. Ninguém pretende ser um sacerdote impondo de maneira dogmática, sob pena de heresia e descomunhão, algo. Mas eu pretendo ter mais fundamento para ter certeza do que uma pessoa que observa as coisas da sacada dela, no passarinho na gaiola dela, sem nenhum critério muito sólido. Certo? Ah, minha avó sempre deu essa garrafada aqui, a família inteira sempre tomou, não, sempre funcionou, não vai no médico não, que o médico não sabe nada. Bem, acho que tudo isso daqui, né, já explica um pouco como é que é para ver essas coisas, né. Agora assim, gente, eu falo sério, lógico, é para ter paciência com essas coisas, né, é para sair sendo rude e severo, assim, de maneira sem mansidão e sem bondade com essas pessoas. É necessário também reconhecer que certas pessoas jamais vão passar desse tipo de afirmação. É verdade. Agora, francamente, entre nós, muitos de nós, têm perfeitamente condição de não ficar afirmando as coisas com leviandade ou contestando um estudo mais criterioso, sério, feito com tempo, com muita gente, com muitos estudiosos, né? Repetido em vários países, publicado, criticado por muita gente, né? Em vários países e tal, aplicado nos hospitais e que tem dado resultado, né? É difícil tolerar esse tipo de coisa entre nós. Pelo menos nas pessoas que têm um pouco mais de amplitude de visão das coisas. E por que eu falo isso? Né? Por que isso é importante para a nossa vida católica? Porque leviandade na consideração das coisas, e precipitação, e não, isso aqui não sabe nada. Né? Esse tipo de estado de espírito não leva ninguém por si só, esse tipo de conduta, de postura, em si mesma, não encaminha ninguém para o bom senso. E falta de bom senso não leva ninguém para o céu. Lógico, podem se tratar de coisas que não são de fé. Mas com o tempo a pessoa começa a adquirir esse tipo de modo de pensar em outras coisas, em outras áreas da vida também. Porque ela se habitua a pensar assim. Então começa a acreditar levianamente, sem critério, de maneira muito precipitada, em uma série de afirmações bem mal fundamentadas a respeito de 3 dias de trevas, a respeito de visão, a respeito de considerações levianas sobre o papado, sobre sede-vacantismo, a respeito de afirmações sede-vacantistas, né? A respeito de afirmações do tipo, padre, eu gostaria de ser crismado de novo sob condição, porque eu não sei se minha crisma foi válida, mas tem fundamento para você afirmar isso? Padre, porque não, hoje em dia está tudo muito mal feito. Bem, calma, tem que ver o seu caso, né? Analisar as coisas com maior critério na reflexão das coisas. Submeter nossos questionamentos a testes e provas mais seguras. Né? Isso também na religião. E muitas pessoas chegam a um pensamento muito confuso e muito complicado em religião porque começou aqui, em questões que envolvem a vida cotidiana. Né? E para terminar, né, gostaria então de dizer, mas padre, que grau de certeza as ciências dão para nós? Pois bem, cada ciência, caríssimos,
será capaz de fornecer graus diferentes de certeza. Por exemplo, a certeza que a matemática pode dar, pelo menos uma boa parte dos seus cálculos, não é a mesma que o historiador terá ao consultar fontes diversas para tentar reconstituir um evento histórico no século XII. A certeza que um geólogo terá ao analisar as mudanças pelas quais um terreno passou ao longo dos séculos, mesmo de milênios, ou mais que isso, não será a mesma certeza que a teologia dará com relação a um dogma revelado. A datação por isótopos que um geólogo procurará obter em laboratório não dará o mesmo grau de certeza de data que um historiador terá ao interrogar testemunhas oculares de um fato. As ciências dão graus diferentes de certeza. Primeiro, por causa do que elas estudam. Quantidades separadas da matéria, né? Justamente por estarem sofrendo mais nenhuma intervenção das coisas, né? Vão dar mais certeza do que a datação por isótopo obtida de um material colhido de um lugar que sofreu muitas intervenções de muitas intempéries, de muitas outras causas geológicas. Num cálculo, o matemático poderá afirmar com certeza um resultado tal. A datação por isótopo vai dizer, olha, isso aqui data entre 5 e 6 mil anos antes de Cristo. Também por causa do método. Por causa do método. A ciência estatística dará um certo grau de certeza em qual será o candidato mais votado na próxima eleição. Estou falando de uma pesquisa bem feita, hein? Mas que não dará a mesma certeza, por isso eles dão uma margem de erro. Ora, diferente de um biólogo que, vendo um sintoma específico de um certo envenenamento que só acontece em tal substância, vai poder dizer, isso aqui é envenenamento por tal coisa. As ciências dão graus diferentes. Ciências diferentes dão graus de certezas diferentes. E existem 3 tipos de certeza. Primeiro, uma certeza que nós temos por causa da constituição essencial de alguma coisa. É assim que os triângulos têm essencialmente 3 lados. É da essência dos triângulos ter 3 lados. Caríssimos, é impossível um triângulo de 4 lados, né? Deixa de ser um triângulo, é um quadrado agora. Não é mais um triângulo. Assim que uma vez na escola aqui, dando aula, né? Eu pedi para a criança e para o aluno, 9 anos de idade, né? Dei a caneta para ele e falei, desenha aqui na lousa um círculo quadrado. O menino não hesitou. Fez um quadrado com 4, assim, uma figura com 4 lados curvos, assim. Eu falei, mas isso aqui é um quadrado? Ele olhou, não, mas é um círculo. Também não. Eu me diverti lá. Não é nem um quadrado, nem um círculo. É impossível um triângulo que não tenha 3 lados. É da essência do triângulo. Deus não pode fazer um triângulo de 4 lados. É esdrúxulo pensar um negócio desse.
Se Deus cria triângulos, é sempre com 3 lados, né? Então isso aqui mostra uma fraqueza de Deus, mas óbvio que não, mostra a absoluta concordância da essência do triângulo com o modo como Deus pensou o triângulo, óbvio, né? Enfim, a certeza metafísica não admite exceção. Nem Deus pode fazer triângulos de 4 lados, senhores. Quando Deus decidiu criar o triângulo, ele o concebeu como uma figura de 4... idealizou, não sei que termo usar. Uma figura de 3 lados. Deus não pode fazer triângulos de 4 lados. É impossível. Isso está atrelado à essência do triângulo. Nós dizemos então que nós temos certeza de que um triângulo tem 3 lados. E como decorre da essência do triângulo, desse ser, nós dizemos que isso é uma certeza metafísica. Decorre do ser do triângulo. Não existe exceção. Nem Deus pode fazer triângulos que não tenham 3 lados. Uma questão da mais absoluta razoabilidade. Agora, existem afirmações que nós fazemos com certeza e que se baseiam no comportamento habitual dos seres. Por exemplo, eu afirmo com certeza de que o fogo queima. Eu afirmo com certeza de que as pedras caem. Eu afirmo com certeza de que a água molha. Essas características desses seres não são características essenciais a eles, mas são um comportamento que eles têm pelo fato de serem o que são. É assim que o fogo queima, é uma ação que o fogo exerce sobre os objetos, como consequência dele ser fogo. Mas que é uma ação que o fogo exerce sobre as coisas. Não é algo que constitui a essência do fogo. É assim que as pedras caem como consequência de ser um corpo que tem peso. Mas não é essencial a uma pedra cair. Se a pedra não está caindo, ela continua sendo pedra. Ir para baixo não é algo essencial da pedra, mas é um comportamento que decorre do fato dela ser pedra. E eu afirmo com certeza que o fogo queima e as pedras caem. Mas como não está, esse comportamento, essa ação desses seres não é essencial a eles, admite uma exceção, chama-se milagre. Eu não posso, pela minha vontade, pelo pensamento, falar assim, pedra, pare de cair, né? Eu não posso falar, fogo, não queime esse papel. Mas Deus pode. Quando Deus faz um papel não queimar no fogo, por milagre, Ele não aboliu a capacidade do fogo, de todos os fogos do mundo inteiro, não queimar. Né? Eles continuam queimando. As caldeiras das termoelétricas continuam funcionando, né? Mas Deus impediu que esse fogo específico exercesse sua ação sobre esse papel. Isso é um milagre. Deus não está anulando a lei da física para todos os fogos do mundo inteiro. Está impedindo que esse fogo específico aqui exerça a sua ação sobre esse papel. Quem conhece o milagre de São Domingos lá, sabe o que eu estou falando. Sarça ardente. Boa lá. Bom exemplo. Agora, não é porque a sarça, né, o arbusto que Moisés viu, pegava fogo, mas não consumia, não virava cinza, né? Permanecia íntegro lá. Não é porque os 3 rapazes na fornalha ardente lá não foram queimados,
que a gente vai falar assim, poxa vida, então, como ter certeza de que ao acender o fogão, irei cozinhar minha comida? Óbvio que eu tenho certeza. Eu posso afirmar com certeza que ao acender o meu fogão, eu vou conseguir cozinhar. Mas essa certeza é diferente da certeza ao afirmar que um triângulo tem 3 lados. Ela pode sofrer uma intervenção da vontade de Deus. 3, certeza moral, que é baseada no comportamento comum das pessoas. É assim que eu afirmo com certeza de que as mães amam seus filhos. De que se a pessoa mente, é por interesse, é para tirar alguma vantagem. É baseado no comportamento humano, padrão. Ora, mas é possível uma hora ou outra encontrar uma mãe que não ama o seu filho. É possível encontrar alguém que mente sabendo que vai sair prejudicado. Essa certeza moral sofre uma exceção, que é a livre vontade humana. Mas se a pessoa quiser, ela faz o contrário. Mas isso não impede que eu possa afirmar com certeza de que o comportamento humano é tal, de que as mães amam os filhos. E eu falo isso com certeza. Mas é uma certeza diferente da certeza física e da certeza metafísica. O exemplo que eu sempre dou, que eu gosto muito, é o seguinte. Quando eu vou na feira, na rua, lá na feira livre lá na rua. Então tem o cara que vende alface. Pergunta. É impossível que aqueles alfaces estejam envenenados? Não. Eles podem estar envenenados. Ora, se é possível, vai saber que aqueles alfaces naquela banquinha da feira estejam envenenados, mas com que coragem eu vou lá e compro e levo para casa e como? Eles podem estar envenenados. Quem seria louco de saber que correndo o risco de comer alface envenenado, vai lá, compra e come? Ora, então, como resolver esse problema? A verdade é que eu tenho certeza de que aquele alface não está envenenado. Baseado em quê, padre? No comportamento habitual do ser humano. Aquele vendedor está lá toda quinta-feira de manhã, faz 20 anos. Nunca saiu no jornal que alguém, depois de comprar alface naquela banquinha, foi parar no hospital. Que razão tenho eu para pensar que, poxa, justamente hoje comigo, ele vai resolver, num ato de loucura, envenenar o alface? Não, tenho certeza de que esse alface está perfeitamente comestível, sem estar envenenado. Que certeza eu tenho? Eu tenho certeza, mas óbvio que eu tenho. Tanto que eu vou lá e compro, porque se eu não tiver certeza, eu comprava outra banquinha. Eu tenho certeza de que aquele alface não está envenenado. Baseado em quê? No comportamento humano padrão. Mas a maioria das coisas que a gente faz em sociedade é baseado nisso. Senhores, eu consagro todo dia na missa a hóstia em voz baixinha, ninguém ouve. Que certeza vocês têm de que eu falei as palavras da consagração? Às vezes dá problema. Eu tento sempre, às vezes escapa. Mas de fato, o que faz você achar que o padre consagrou a hóstia e vai lá comungar? Baseado no comportamento humano normal, Pois bem, então existem 3 graus de certeza: metafísica, física e moral. Dependendo da ciência, eu vou ter uma outra certeza. A sociologia, a psicologia vão me dar, em princípio, muitas certezas morais. Pessoas ansiosas se comportam assim. Pessoas no momento de estresse tendem a agir de tal modo. Pessoas mentirosas tendem a ter tal movimento corporal. Vez ou outra não vai ter. A ciência física, engenharia, a física dos materiais, sobre a qual a engenharia vai se basear,
vai fornecer para a engenharia certezas físicas, né? E a filosofia, no que diz respeito à metafísica, ou nos princípios fundamentais da filosofia, dará certezas metafísicas. E assim que, então, encerramos aqui, né? Já está na hora, mas é assim que a biologia não dará certezas absolutas e incontestáveis sempre em todos os casos. Existem variações anatômicas, existem variações fisiológicas, existem variações bioquímicas. A biologia dará muitas vezes certezas físicas, como é que, na maioria das vezes, certezas físicas, como é que ocorre, em geral, a metabolização desse remédio no corpo. Ora, vez ou outra haverá alguma variação. Por isso que quando você quer ter certeza de que o antibiótico foi para o sangue, você interna o paciente para o antibiótico na veia. Ele vai tomar antibiótico em casa. Já contei a história no começo. Tem gente que já não entendeu direito como é que é para tomar. Depois vai tomar com comida. E pode ser que tal e tal comida faça cair a absorção no intestino. Então, como é que eu vou saber com certeza qual é a concentração que está sendo absorvida e está indo para o sangue, né? Preciso ter mais certeza num caso mais grave. Então, eu vou internar a pessoa, eu vou dar na veia. Aí eu sei que 100% da concentração que eu pus lá no soro foi dado. Foi para a circulação. Depois, como é que eu sei que meu paciente está se comportando de tal jeito? Certezas morais. Baseado no comportamento humano. E isso é importante para compreender o que se pode esperar de um tratamento. O quanto que eu posso colocar de esperança num remédio, numa vacina. O que eu posso esperar que vez ou outra possa acontecer de efeito colateral. E, portanto, não é razoável e nem se pode, né, esperar de um médico, de um remédio, de um tratamento, de um procedimento, uma eficácia total sempre. A matéria é sujeita à variação.